Sabemos que as tecnologias voltadas para o ensino evoluem à medida que a ciência também evolui. Na mesma proporção que o mundo se moderniza instintivamente, as pessoas se adequam a novas tecnologias e as manipulam muito bem. Então, por que o ensino remoto não resolveu o problema das crianças e adolescentes que ficaram sem aula pelo país afora em época de pandemia? Por que as recomendações dos Conselhos Nacional e Estaduais de Educação não deram conta de resolver o vazio na aprendizagem do ensino fundamental e do ensino médio? Por que, após o retorno presencial, tantos alunos estão com tanta dificuldade de ressintonizar os estudos e a maioria esmagadora ainda luta para focar no chamado currículo mínimo? Se o ensino à distância dá certo na educação superior e na educação profissional, por que não atingir os resultados esperados com a educação básica? Se a informática está tão evoluída, se o 5G já chegou ao Brasil, se tantas faculdades formam via educação à distância, por que cargas d'água nossos alunos não tiveram o êxito esperado? Aliás, não esperado mesmo, no meio de tanta tecnologia disponível. Para entender um pouquinho sobre isso, assista o vídeo que vem agora. É já já. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Eu sou o professor Frederico Carvalho e, novamente, estamos juntos para uma análise, desta vez questionando a respeito do porquê a tecnologia não fez mais pelos alunos em tempo de pandemia. Naturalmente, antes de tudo, peço que você se inscreva no canal, que aproveite para deixar o seu like e que ative o sininho para você receber notificações. Além de novos vídeos todas as terças-feiras às 18 horas, apresentamos sempre frases de grandes expoentes mundiais no quadro Pensamentos do Bem. Assista sempre. Falar em tecnologia em tempo de metaverso é sempre interessante, mas algo complicado em nossas mentes. O resultado pode ser chamado de legal, mas saber o que é exatamente é outra coisa. A Wikipedia assim define o metaverso. Metaverso é a terminologia usada para indicar um tipo de mundo virtual que tenta explicar a realidade através de dispositivos digitais. É um espaço coletivo e virtual compartilhado, constituído pela soma de realidade virtual, realidade aumentada e internet. Ou seja, em princípio, vivemos no universo real. Será que é real? É esse universo real que cria meios e tecnologias para a criação de um universo paralelo, não tangível, comumente chamado de virtual. As experiências reais podem trazer consequências para o virtual e as experiências virtuais podem trazer consequências para as reais. Além das possibilidades comportamentais, artísticas, econômicas, tecnológicas, é claro que o metaverso pode trazer possibilidades educacionais de grande interesse. Porém, levando em conta a Wikipedia, para se adentrar no metaverso é preciso que haja dispositivos digitais e internet. Aliás, boa internet, diga-se de passagem. E isso a maioria das escolas não tem. Pior ainda, a maioria das famílias não tem. E levando em conta a quantidade de educandos que uma família pode ter, os recursos empregados poderiam ser muito mais caros do que imaginamos. Por aí, observamos que o metaverso não pôde e não poderá ser utilizado para o ensino por enquanto, pelo menos para a esmagadora maioria das pessoas. O que restou, conforme o Conselho Nacional de Educação, foi o chamado ensino remoto.
E como seria necessário pensar no Brasil como um todo, esse ensino remoto poderia ou não ser mediado por recursos informáticos. Vou repetir, poderia ou não ser mediado por recursos informáticos. E esses recursos eram disponíveis para pouquíssimos. E a maioria dos sistemas estaduais e municipais deixaram seus alunos a ver navios. Claro que navios virtuais. A forma de resolver foi atabalhoada, principalmente porque havia uma medição de forças entre ficar e não ficar em casa, além do medo de consequências pela população e, consequentemente, pelos alunos também não ficarem protegidos nas escolas. Concomitantemente, o número de infectados e de mortos só aumentava, mexendo com as cabeças que compartilhavam as notícias ou que possuíam parentes entre as vítimas. A primeira consequência veio para as crianças menores, cuja mediação eletrônica não surtiu efeitos eficazes. Crianças precisam de suas professoras, assim como precisam de suas famílias. Sentem falta da proximidade, do calor humano e não se concentram por muito tempo em coisa alguma. Logo, a mediação informática não teria como trazer muito resultado. Por outro lado, houve uma transferência necessária para os demais membros da família a orientação dessas crianças. Além disso, faltava o companheirismo dos amiguinhos que ajudava a reforçar certos comportamentos aprendidos em grupo, mas não havia grupo. Alfabetizar pela internet não era algo sequer cogitado pelos professores até então. Não se tinha ideia de como fazer e nem se daria certo fazer. As escolas e as corajosas professoras enfrentaram o desafio, sofreram milhões de críticas, porque afinal ninguém fora treinado para aquilo. Mas ainda assim fizeram o que muitos julgavam impossível. Mas esse era o melhor dos ambientes. Quantas escolas dependiam de ter alguém presencialmente para copiar as folhinhas e entregar aos responsáveis ou aos próprios alunos que iam buscá-las? Ainda tinham que ter gente na escola para receber as folhinhas de volta, nem sempre preenchidas pelas crianças. E quantas escolas foram multadas pelas prefeituras porque ficavam abertas só para esse fim? Bizarro. Do lado dos que tinham internet e plataformas virtuais para utilizarem, muitas câmeras ficaram desligadas. Muitos apps eram usados ao mesmo tempo. Muitas tarefas foram copiadas e muitas avaliações foram feitas pelos pais. Sim, a família que deveria exemplificar e lutar pelo futuro da criança e do jovem era aquela que estimulava e até complementava o comportamento errado. Não havia como controlar. Era necessário que qualquer tarefa executada pelos alunos pudesse ser aproveitada. E chegou a haver uma grita de que ninguém poderia ser reprovado, o que era uma falácia. Apenas em escolas oficiais em vários estados, tal situação foi definida, mas não era uma determinação do Conselho Nacional de Educação, apenas uma possibilidade. Também foi uma época de descontentamento em que muita gente quis trancar matrícula para não continuar pagando por um serviço que para eles não funcionava a contento. Alguns, é claro, não podiam pagar também. Afinal, a escola não estava gastando luz, podia baratear os preços. E esquecem-se muitos que a mais cara e preciosa despesa era dos profissionais, que correspondia a 70% dos gastos. Muitas escolas faliram neste período. Muita gente teve que se adaptar a uma escola e nem sempre havia uma correspondência entre assuntos estudados. Afinal de contas, em nenhum momento o MEC suspendeu ou adiou o início da aplicação da Base Nacional Comum Curricular, como se todo o Brasil estivesse pronto.
junte-se o número de traumas e sequelas. A falta que fizeram os parentes, os professores e os coleguinhas que jamais voltariam ao convívio. Hoje, com a vida mais normalizada, corremos a catar os cacos que sobraram. E se ainda sobraram cacos, devemos aos abnegados trabalhadores da educação e à internet. Não podemos dizer que o ensino remoto mediado pela internet não deu certo. Porém, é muito diferente estudar num curso que já se propunha à tecnologia. No caso, a internet entrou como emergência, de um modo geral, que ainda é ambiente desconhecido de muitos e inalcançável para a maioria. Além disso, no momento pós-pandêmico, aquele juntar caquinhos dos estudantes demora. Há todo um processo de ressocialização que é demorado. Tipo, quando se volta de férias e se demora, né, o cérebro demora para recuperar a rotina. Sem contar que não só a BNCC como o novo ensino médio dependiam dessa consolidação. Não só não houve tempo para tal consolidação, como nenhuma ação foi implementada para que, diante da volta às aulas, houvesse tempo para reaquecimento. Foi pá, pum. O pessoal das faculdades consegue se virar melhor. O pessoal do ensino médio até que consegue também. Mas nossas crianças e jovens do fundamental precisam construir maturidade para viver tanta mudança em ambiente que ainda não está solidificado. Talvez, antes da implantação, fosse necessário uma disciplina ou um conteúdo no mesmo estilo da educação financeira, uma possível educação digital que prepare o jovem para usar o computador em seu proveito. Infelizmente, não percebo interesse nisso. Se o jovem amadurecer, tanto melhor. Se não amadurecer, que pena. A tecnologia vai caminhando a passos largos, adoçando a boca dos jovens, mas a educação não aprendeu a se utilizar da mesma para vitaminar o docinho tecnológico. Pelo jeito, o que se pesquisa nas faculdades continua por lá mesmo. Caberá aos professores e professoras que trabalham firmes com a mão na massa diminuir o quanto possível as diferenças entre informática pela evolução e informática pela exibição. Repare que minha opinião é pessoal e baseada na minha vivência. Você pode pensar diferente. Deixe seu recado aqui embaixo ou se utilize do WhatsApp, que é o Frederico Carvalho TV, ou do e-mail, que é professor@fredericocarvalho.com.br. Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se no canal, isso faz toda a diferença. Ative o sininho para notificações. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.